Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Tadel. Quero te convidar a celebrar ao Senhor Jesus nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha te abençoar na tua casa nesse momento, em nome de Jesus. Vamos com muita alegria celebrar ao Senhor, amém? Vamos lá! Santo, poderoso, o que ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, o que ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, que ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Declare: Santo, Santo Deus tu és, Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Oh, Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que você seja renovado nessa noite. Que você seja renovado. Que a paz do Senhor venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia.
Boa noite, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Tadel, treinamento avançado de líderes. Aleluia. Queridos, nós estaremos dando seguimento a uma série de palavras que estamos ministrando. E dessa vez nós vamos analisar um terceiro personagem que entra aqui na história. Eu não sei se você se lembra, 2 Samuel, capítulo 6. Todo o capítulo 6, nós estamos trabalhando em série parcelado, né? O tema é os carregadores de arca. Não sei se você está lembrado, e eu vou fazer uma breve recapitulação para poder te ajudar. Caso você não tenha visto os outros dois, procure os Tadéis anteriores, e são duas palavras poderosas, maravilhosas, que você, se não viu, não pode ficar sem ver, tá? Vai lá e dá uma olhada. Os carregadores de arca, segundo Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 23. Estaremos lendo um versículo hoje, mais adiante. Aqui fala de carregadores de arca, da arca da aliança. Nós não somos carregadores da arca da aliança, mas carregamos a arca do ministério cristão. A arca do ministério cristão. Todos temos uma missão, todos nós temos um ministério a cumprir. Deus chamou a mim e a você, e não é à toa que você precisa estar todas as terças-feiras conosco no Tadel, porque é um treinamento constante da liderança. E só não tem ministério, na verdade, quem ainda não conhece o Senhor. Porque conhecendo a Deus, conhecendo o nosso Senhor, a gente logo sabe que Ele veio para servir. E quando Ele nos chamou, Ele também nos chamou para fazermos algo em prol do seu reino. E a igreja local, por ser o coração do reino de Deus, o coração da igreja de Cristo, é a igreja local. Então é nela que estamos inseridos e que devemos estar desenvolvendo o nosso ministério. E dessa forma, sendo também carregadores da aliança, entre aspas. Nesse episódio encontramos 4 personagens e cada um se apresentou a Deus de uma forma para o serviço. Você vai ver que uns apresentaram-se de forma errada e outros de forma acertada, e não importa, nós vamos aprender com eles durante ainda esse restante de série, tá? Davi reuniu os seus melhores guerreiros, nós encontramos isso, e eu me lembro que eu falei que vocês são os melhores, E por que são os melhores? Primeiro, porque Deus chamou vocês, né? Outra, porque vocês são capazes e Deus tem capacitado vocês a cada dia. E em terceiro lugar, e não menos importante, é porque vocês estão junto com a gente e a gente se sente amparado por vocês. Então, por isso, vocês fazem parte desse grande exército e são os nossos melhores guerreiros. Então, nós temos aqui vocês, os melhores guerreiros. Então, os 4 personagens que nós já trabalhamos, nós já trabalhamos o personagem Uzá, e aí demos o título Uzá, o fulminado. Na vez passada nós vimos Obed-edom, o abençoado, o próspero. E hoje nós vamos falar sobre Mical, a estéril. Mical, a estéril. Quando falamos sobre Uzá, nós vimos que ele, pelo menos dividimos em 4 pontos, quando falamos a respeito dele, porque antes nós falamos que todos os que conhecem o Senhor precisam estar prontos para servi-lo com honra e com temor. E Uzá teve a perda da perspectiva, da novidade do mover de Deus. Ele já estava acostumado com a arca da aliança, já estava acostumado com a presença de Deus, e por isso, mesmo aparentemente zeloso, mas ele se acostumou com o sagrado, e isso é um grande perigo, e nós vimos ali a história de Uzá, muito ruim. Então, meu querido, nunca se acostume com a liderança,
sempre quando tiver uma tarefa, dê o melhor que você tem, né? Empreenda ali o maior e o melhor dos seus esforços. Uzá também teve a perda do comprometimento com a obra de Deus. Existem pessoas que, na medida que acostumam, aí perde esse senso do compromisso, né? Aí já começa a atrasar, já começa a faltar e a não nem justificar mais a sua ausência, vai fazendo de forma descomprometida, e aí tem o exemplo de Uzá, o quanto isso é perigoso. E em terceiro lugar, a perda do zelo com o melhor. Parece que nós já falamos sobre isso, mas só para ser como se uma redundante, né? Tudo que nós fizermos na obra de Deus, precisamos fazer sempre de uma forma zelosa, de uma forma cuidadosa, de tal forma que a gente tenha sempre em mente em como agradar a Deus. Eles já começaram errado carregando a Arca da Aliança numa carroça, não era assim que deveria fazer, mas Uzá demonstra essa perda do zelo pelo costume das coisas de Deus, da presença de Deus. E em último, nós falamos que ele fez a troca da adoração pela aparência de religiosidade. Queridos, adoração tem muito mais a ver com uma obediência integral, sempre um coração submisso, curvado ao Senhor. Agora, quando fazemos as coisas porque temos que fazer, ou para agradar A ou B, ou para nos mantermos na posição, isso é religiosidade, e Uzá entrou por esse caminho e por isso foi fulminado. O segundo personagem, Obed-edom, depois que não sabia mais aonde levar a arca, levaram para a casa de Obed-edom e ele se tornou o abençoado. Note que na casa do pai de Uzá, Aminadab, a arca ficou por 70 anos. 70. Na casa de Obed-edom ficou por 90 dias, 3 meses apenas. Mas isso trouxe uma bênção, uma graça sobre a família de Obed-edom, que Davi não resistiu e falou assim: não, se Obed-edom está sendo abençoado por esse tempo que a arca está lá, eu quero também a bênção. E aí Davi foi aonde ele foi lá buscar a arca novamente e trouxe de volta para Jerusalém. Mas Davi nós vamos deixar para a última terça-feira dessa série. Obed-edom nós lemos no versículo 12 desse capítulo que anunciamos, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Por causa da arca de Deus. E aí eu me lembro que nós trabalhamos também em 4 pontos, né? Destacamos que as coisas espirituais de Deus são sagradas. E nós lemos que na vida de Obed-edom, ele levou a sério isso. E é por isso que ele foi tremendamente abençoado. O segundo ponto, nós falamos que vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. Tem gente que não faz a obra de Deus porque tem medo de se arriscar. Queridos, Obed-edom sabia, ele viu como que Uzá foi fulminado, como que ele foi morto, quando ele simplesmente encostou na arca. E ele deveria ter filhos, deveria ter sobrinhos na casa dele. Sei lá, naquela época moravam a família toda, geralmente todo mundo junto. E no entanto, ele mesmo sabendo que qualquer um dos meninos pudessem encostar na arca e serem mortos, mas ele preferiu correr o risco, mas ele não abriu mão de desfrutar da presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. Obed-edom se sentiu privilegiado de poder hospedar e de poder receber a presença de Deus, a arca da aliança na sua casa. Em terceiro lugar, nós falamos que a honra é mais importante do que o sacrifício. Ou seja, a honra que ele tinha em ter a arca na casa dele era muito maior do que qualquer risco que ele sofresse ou qualquer sacrifício que viesse a sofrer. E em último lugar, nós trabalhamos que a evidência da disponibilidade. Obed-edom
ele não questionou, ele não indagou, ele não tomou como uma opção. Ele disse: não, a minha casa está mais próxima, leva para minha casa. E fez questão de levar. Por quê? Porque Obed-edom, ele era disponível. Ele era disponível. Ele era um vocacionado muito mais do que um voluntário. E nós falamos sobre isso também, que há uma diferença muito grande entre vocacionados e voluntários. Falamos que todo vocacionado é voluntário, mas nem todo voluntário é vocacionado. E como é que a gente sabe a diferença de um do outro? A forma como faz. A forma como faz. O vocacionado, ele não está preocupado com detalhezinhos. Que hora que tenho que ir embora? Não, a minha vida está para isso. Eu fui chamado para isso. Sabe, se eu não fizer isso, vai estar faltando alguma coisa na minha vida. Já o voluntário, não. O voluntário, a gente tem que, inclusive, prestar atenção. Porque pode ser que ele é um voluntário, mas não é tão responsável quando assume um voluntariado. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a pessoa é voluntário, ele precisa ser responsável com compromisso, mas logo a gente começa a perceber que o voluntariado apenas começa a falhar em certos pontos. E aí que é a diferença entre um e outro. Então falamos sobre a distinção, e aí você pode ir lá e ver os Tadéis anteriores. E hoje, Mical, a estéril. Quem era Mical, queridos? Mical era filha de Saul, o rei de Israel. Mical foi dada como recompensa a Davi. Não sei se você está lembrado, mas houve 2 episódios. O primeiro episódio é quando Davi se coloca à disposição para lutar contra Golias. E havia uma promessa que se alguém se candidatasse a lutar contra Golias e saísse vencedor, ele daria Mical como esposa. E Davi se voluntariou, nós conhecemos a história, ele venceu Golias, mas mesmo assim Saul não deu a esposa para ele. E houve um outro episódio, quando Davi já estava para assumir, assentar-se ao trono. Saul falou para ele: olha, eu te dou minha filha, mas você precisa me dar os dotes. Mas Davi não tinha recursos, Davi não tinha dinheiro, e aí o rei ficou sabendo disso, mas Saul então fez um pedido para ele está lá em 1 Samuel capítulo 18, versículos de 20 a 27, Saul pede a ele 100 prepúcios de filisteus. Que loucura! Né? E Davi prontamente foi lá e matou logo 200 filisteus e entrou. Eu fico imaginando ele entrando com esses 200 prepúcios de filisteus, entregando na mão de Saul. Quer dizer, não talvez literalmente, mas é uma loucura esse negócio. E mesmo assim, Saul não deu a sua esposa, e ele só casou quando ele estava mesmo por assentar-se ao trono, é que ele então casou-se com Mical. Mical, queridos, repreende a Davi nessa história aqui de 2 Samuel. Repreende Davi quando ele traz a arca da aliança para Jerusalém. E ela recriminou, ela criticou Davi quando estava entrando em Jerusalém com a arca. O texto narra como foi que isso aconteceu. Né? Queridos, eu quero ler esse texto. Está lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Leia comigo aí, ó. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Imagina a cena, queridos. Imagina a cena. Pelo caminho, a arca vinha nos ombros agora dos levitas, tudo certinho agora. A cada 6 passos, diz o texto, era sacrificado um animal em adoração a Deus. E agora eles entram marchando não, dançando, celebrando pelas ruas de Jerusalém. A Bíblia fala que
Davi celebrava com força. E eu fico imaginando como que é isso, celebrar com força. Irmão, não tinha controle. Ele estava pulando, saltando de alegria, porque a arca, que significava a presença de Deus. Então, na cabeça deles, a presença, o próprio Deus estava entrando na cidade de Jerusalém agora, na casa de Davi. Então Davi estava empolgado, diz a Bíblia que ele estava com a estola sacerdotal. Em outro contexto fala que ele arrancou a sua túnica e na frente de todo mundo não estava nem aí. Ele não estava preocupado. Sabe aquela canção que a gente fala, eu não quero saber o que vão dizer de mim, eu quero é Deus? Davi estava nessa situação, querido. E a Milca estava lá da janela, olhando e vendo o seu marido naquela forma. Ele, o rei, o principal personagem da história de Israel de então, né? Então, mas ela recrimina a forma como o rei dançava e se alegrava perante o povo. Então, em razão disso, queridos, Mical ela teve uma sentença, né? A Bíblia fala lá no último versículo 23, se minha memória não me trai, que por causa disso Mical permaneceu estéril e nunca teve filhos. Olha só que situação, por causa da murmuração, por causa da crítica, por causa da recriminação ao seu líder. Era o marido, mas era o seu líder principal, era o rei de Israel. Por causa disso, ela se tornou uma pessoa seca interiormente, uma pessoa infrutífera. E nós costumamos ver pessoas que já são crentes, já são servos de Deus há muito tempo, mas não serve com graciosidade, não produz frutos, não avança. Por quê? Porque está longe, está na janela, não participa, não está ativamente participando da alegria, da presença de Deus, da alegria da presença de Deus. E Davi mandou buscá-la quando assumiu o trono, e por isso que casou apenas quando assumiu o trono. Mas olha só, você encontra na história que quando ela não veio satisfeita, ela não veio de coração. Inclusive ela era casada com uma outra pessoa que não amava ele. Então já era uma mulher, seca mesmo, sem graça. Mical não estava, queridos, no mesmo sentimento com Davi desde o início de tudo, desde o seu casamento, ela já desentoava. Tem gente assim, tem gente que está com a gente, tem gente que caminha com a gente, mas o coração, nem sei aonde está o coração, porque ela já está com outro. Já há uma dupla imagem com pessoas diferentes, ou seja, está com o coração numa família, na família Betel, por exemplo, mas o coração já está em outro lugar, ou seja, não há irmandade, não há honestidade, não há sinceridade, Aí a gente percebe a falsidade na vida da pessoa, quando às vezes nem anuncia que vai estar saindo, simplesmente sai, simplesmente abandona, ou seja, o coração nunca esteve na família, Mical era assim, não caminhava junto, o coração não batia no mesmo ritmo. Grave isso. Geralmente, quem está longe, geralmente quem não está junto com a liderança maior, ela é uma pessoa crítica do trabalho, é uma pessoa que tem inveja e acaba abrindo a boca para soltar palavras de maldição. Porque acaba falando mal da liderança, fala mal daqueles que estão junto com o líder. Mical é isso. E isso traz para a sua vida uma maldição, chamada a maldição da esterilidade. Abra os olhos. Este era o espírito de Mical. Ela estava preocupada com a sua aparência, ela estava preocupada com a sua posição,
ela estava preocupada com a sua religiosidade. Davi não podia estar dançando desse jeito, ele é o rei. Porém, amar seu marido de coração e boa vontade, não, isso ela não tinha em mente fazer isso. Amar a liderança, né? Amar de boa vontade, não, isso não tem no coração. Isso é o espírito de Mical. Não podemos receber aquilo que não honramos, queridos. Mical desprezou o marido publicamente, o desonrou publicamente. Por isso, ela não podia ser uma mulher frutífera. Por quê? Porque ela não estava honrando o rei, não estava honrando o seu líder. Das mulheres de Davi, Abigail aceitou os filhos e tudo mais, o contrário de Mical, que desprezou. Grave isso, queridos. Você só tem o que você honra. Você pode repetir comigo? Você só tem o que você honra. Mical poderia ir, a exemplo de Miriam, lá na época de Moisés, celebrando, dançando, festejando. Ela podia ter esse espírito de graça, de alegria, de celebração. Era a presença de Deus, era a arca da aliança que estava entrando na sua casa. Mas na atitude dela, eu sou a esposa do rei, eu sou a senhora daqui, sou eu quem mando aqui no pedaço, e eu não vou me submeter, eu não vou me... Tem gente assim que na hora da celebração não dança na presença de Deus, mas ainda, tudo bem, não quer dançar, não tem problema, mas critica quem o faz. Cuidado, irmãos. Cuidado de não, de repente, estar fazendo, no espírito de Mical, fazendo o que Uzá fez, tocar naquilo que é sagrado. Precisamos ter cuidado. Você só tem o que você abençoa. Você nunca terá o que você fala mal. Se fala mal de quem prospera, você nunca vai prosperar. E aí eu li uma frase, e eu estou copiando do jeito que está, mas eu vou fazer um conserto aí. As irmãs podem ficar tranquilas. Dentro desse contexto, alguém disse assim: mulheres colhem os maridos que semeiam. Mulheres colhem os maridos que semeiam. E aí me permite, os maridos, eu vou inverter. Os homens colhem as esposas que semeiam. Aí vem a segunda frase: se você não gosta do que está colhendo, plante de novo. Com isso eu não estou dizendo que é para você casar de novo, não. Tem jeito não, irmão. É até que a morte os separe, né? Aqui mude a semente. Se você está semeando de uma forma e não está tendo o resultado que você gostaria, mude a semente. Plante de novo, né? Siga as orientações que a palavra de Deus diz. Se você está semeando o que está semeando e não está dando certo, não insista com essa semente. Mude a semente. É isso que a frase está querendo dizer. Mical nos fala que só existe fertilidade para quem entra no mover de Deus, na obediência e na honra. O desprezo e a obediência, o desprezo e a desobediência geram a esterilidade espiritual. Meu querido, você é um líder, e eu sei que todo líder que se preza, ele quer ver o trabalho da sua mão crescendo, prosperando, é ou não é? Claro, todo mundo é assim. Todo líder que é líder mesmo e é chamado para ser líder, não apenas um voluntário, mas ele é chamado, ele é um vocacionado. Ele quer que a sua célula cresça, que a sua célula multiplique. Ele quer que o ministério onde ele lidera multiplique. Sabe, José era assim. Diz a Bíblia que tudo que ele colocava a mão prosperava. Todo vocacionado tem essa promessa de Deus. Mas olha só, o desprezo e a desobediência geram esterilidade espiritual. Não sai por aí julgando ninguém não, mas é facilmente observável quando você vê um cristão que não é frutífero, que é estéril espiritualmente, pode saber.
ele semeou o desprezo, a crítica, a desobediência, a murmuração. Se você não honrar a casa de Deus, o ministério de Deus, os profetas de Deus, você vai secar como Mical. Misericórdia. Irmãos, temos que aprender com Mical. Claro, não para praticar o que Mical fez, mas a gente não aprende só o que devemos fazer, mas também o que não devemos fazer, o que não devemos ser. E você não deve ser como Mical. Você precisa buscar uma vida de Obed-edom, ser próspero, ser abençoado. Então, resumindo agora, para finalizar, Mical se tornou estéril porque, em primeiro lugar, demonstrou desprezo pelo seu marido. Mical não deu a mínima para o seu marido, desonrou ele na frente das pessoas. E ainda quando ele chegou em casa, ela deu um pito nele, chamou a atenção dele. Você estava tirando a sua túnica diante das mulheres. Que marido, né? Ela zoou na cara de Davi ali, desprezou seu marido. Em segundo lugar, Mical se tornou estéril porque demonstrou desonra ao seu líder espiritual. Cuidado com isso, queridos. Ela desonrou Davi. Davi era o rei de Israel. Muito mais do que só o seu marido. Ela desonrou o seu líder espiritual. Preste atenção, queridos. Quando uma pessoa não honra o seu líder, a tendência é ele secar e ser infrutífero. Nós temos uma equipe pastoral, e esses dias eu ouvi uma palavra de alguém novo na nossa igreja, dizendo assim: eu fico encantado quando eu vejo a harmonia entre a equipe pastoral. A equipe pastoral tem uma fala só, tem um só coração. Quando você escuta um, você escuta o outro. E eu fiquei todo honrado, todo bobo em ouvir essa expressão dessa pessoa. Não é tão novo na igreja, mas não é antigo, está aí no meio do caminho, mas ele expressou isso. E queridos, eu fiquei pensando, é verdade. Quando eu analiso as pastoras Penha, Ângela, a Eliana, minha esposa, eu vejo o quanto essas mulheres já há muito tempo têm me honrado. Já estou aqui desde 93, então isso já tem alguns aninhos. E sempre tive o respeito, a honra, sempre tê-las do meu lado, em momentos bons, mas também em momentos de dificuldades, em momentos de lutas. Sempre pude ter o ombro dessas irmãs queridas, as suas orações. Então isso fez com que nós fôssemos muito mais do que apenas colega de ministério. Somos amigos. E quando eu lembro dos rapazes, o Alexandre, o Elias, o Renato, o Alexandre e o Renato, eu já encontrei eles aqui. O Elias praticamente veio comigo, e já de muitos anos de convivência juntos. E é meu cunhado, Eu já falei sobre o cunhado aqui, mas Elias é uma figura à parte, Uma pessoa que veio congregava junto comigo na igreja em São Torquato e viemos juntos para cá. Manteve-se fiel, e é muito interessante de saber como que eles caminharam esses anos todos. Não houve nenhuma vez em que fiz um pedido a qualquer um deles eu queria que você ministrasse isso, que você fizesse aquilo. Eu não encontrei nenhum deles alguém dizendo assim: hoje não dá, sabe? Eu vi neles vocacionados, pessoas sempre disponíveis, sempre prontos, sempre atentos, sempre à disposição do serviço na obra de Deus. Gente, me encanta, são irmãos. Deixei 2 pastores para trás, assim, a propósito. Douglas é o mais novo, é o nosso menino, já
já com bastante anos aqui com a gente, claro, mas é o mais novinho, de fé cristã e de amizade, de caminhar aqui. Mas olha, o Douglas é aquele que também entrou no mesmo espírito. Aliás, sempre se colocando à disposição, sempre indo até a frente, à frente daquilo que a gente imaginava e pensava. Por isso que caminhamos com alegria juntos, né? E por último, deixei a propósito da Adriana. Adriana, de todos, é aquela que a gente caminha muito mais tempo junto, dentro de uma visão ministerial, né? E uma pessoa que veio sem muitas pretensões, sem muitos sonhos, pelo menos eu não o conhecia, né? E ouvindo-a, eu sei que não tinha. A vontade era servir, a vontade era dar o melhor, né? E temos caminhado esses anos todos com a mesma paixão, com a mesma pegada, sabe, queridos? E eu vi em todos eles esse espírito de honra, esse espírito de querer servir, de querer abençoar e de querer ajudar. E é por isso que não é à toa que ela é pastora de rede. Quando simplesmente eu me lembro um dia que eu a desafiei para ser uma líder de célula. E aí Deus fez prosperar o seu trabalho e ela assumiu então depois uma supervisão. Mas quem era ela dentro da visão ministerial? Ela entrou como secretária na igreja, como voluntária, mas logo percebi, era uma voluntária vocacionada para algo muito maior. E Deus fez coisas na vida dela, muito mais do que de repente ela imaginou e sonhou, né? Eu pelo menos estou sendo muito surpreendido por Deus, cada dia, cada ano que passa, em ver o crescimento. O que é isso, queridos? Quando é que uma pessoa frutifica? Quando é que uma pessoa gera filhos, vidas para o reino de Deus? Quando ela honra a sua liderança. E eu louvo a Deus pela equipe pastoral que Deus nos deu. Deus é muito bom, né? E Ele tem nos abençoado grandemente, grandemente. Eu acho que eu não esqueci nenhum deles não, né? Essa turma é a turma que tem caminhado lado a lado, ombro a ombro, de braços dados, e aí vamos para lá, vamos para cá, vem para cá, vamos construir, vamos embora. Todo mundo colocando a mesma fala, o mesmo coração. Querido, faça isso. Nos ajude a que a obra de Deus fique mais leve para essa equipe. Deem as mãos cada vez mais. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque nesses últimos dias nós temos tomado posições junto com vocês e eu tenho escutado o mesmo Espírito e isso me traz alegria, porque eu entendo que é mais frutos que virão por aí, porque a gente só recebe aquilo que a gente dá. E se vocês estão honrando, né? Eu louvo a Deus porque quando nós falamos de voltar agora para o culto presencial, fato que vai acontecer, né? No próximo domingo nós vamos começar, está chegando a hora, está dando até um friozinho na barriga, irmão, de ter que encarar um auditório de novo, né? Mas é isso aí, mas vocês aprovaram junto, vocês entraram junto. Querido, Deus abençoe a vida de vocês, porque pode até existir espírito de Mical aqui nessa igreja, mas não no coração de vocês, guerreiros valentes e os melhores que estão aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. E para encerrar, Mical se tornou estéril porque demonstrou desvalorização do momento espiritual. Valorize a sua vida espiritual, valorize o seu TSD, valorize o seu tempo com Deus, valorize o seu tempo na liderança da sua célula, valorize o momento espiritual na sua vida. E em último, troca da adoração pela murmuração. Ela perdeu a oportunidade de, como Davi, celebrar o Senhor com força, adorar com toda a força da sua alma, mas antes abriu a boca para murmurar. Queridos, grave isso, ou você adora ou você murmura. Não há espaço para as duas coisas. Ou você é um adorador ou você é um murmurador. E o murmurador é o espírito de Mical. Olha, a vida infrutífera. Se você fizer isso na igreja, se você fizer isso no ministério, você também, querido, vai secar. É só questão de tempo. Será estéril, vazio e oco. Misericórdia. Rejeite isso agora em nome de Jesus. E ministre sobre a sua célula
que cada membro da sua célula jamais permitirá entrar o espírito inimical na sua vida. Antes, a sua célula, você que é líder, vai conseguir poder contar com ela, porque ela vai dar braços aos seus braços, para poder juntos multiplicar a célula para a glória e louvor do seu nome. Rejeite todo o espírito inimical na sua vida, mas receba o espírito de Obed-Edom, aquele voluntário, vocacionado, que se dispõe a servir e por isso prospera na vida espiritual. O espírito crítico o distancia do ministério. Então, rejeite qualquer tipo de espírito crítico, querido, e se dê cada vez mais, se entregue cada vez mais para a glória de Deus, para a glória de Deus. Seja um carregador da arca, mas um carregador de arca que coloque Deus acima de qualquer outra coisa, que cuide da arca como a presença de Deus na sua vida. Querido, eu quero orar por você nesse momento, e eu tenho certeza que essa semana você pode ministrar parte dessa palavra na sua célula, porque eu sei que essa semana vai ser uma semana abençoada na sua célula. Você vai ver a alegria do Senhor no ambiente da sua sala, lá online na sua célula. Você vai ver como a graça do Senhor vai descer de forma superabundante sobre sua vida e sobre sua célula. Você recebe? Então, põe a mão na altura do seu coração, quero abençoar sua vida nesse momento. Pai, louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse texto sagrado que estamos analisando. Nós somos meros carregadores de arca. Pai, se fizermos como Uzá, seremos fulminados. Se agirmos como Mical, seremos infrutíferos. Pai, que o Espírito do Senhor possa invadir cada vez mais a nossa mente, o nosso coração, e nos encha com o mesmo coração de Obed-Edom. Queremos ser prósperos para a glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você recebe essa palavra, querido? Amém, amém, amém. Olha só, o próximo Tadel, não perca não, né? Pois nós vamos analisar o último personagem, você não vai querer perder. Nós vamos falar sobre Davi, o último carregador de arca que nós vemos aqui nesse texto. Perde não, vai ser sublime, vai ser maravilhoso, vai ser muito edificante na sua vida, tá bom? Deus abençoe, querido. Eu tenho um aviso para te dar. Próximo sábado, nós vamos ter um evento muito especial, da Juventude Awake, será às 17 horas, nesse canal Betel Serra, tá bom? E é uma programação, gente, uau! É uma programação que vai esquentar, que vai ferver, porque é uma programação chamada Fire, é fogo. Se você quer, receba, querido, já vai orando e torcendo para que chegue logo no sábado. Irmão, eu quero estar lá, 17 horas, sintonizado no Betel Serra, e seja abençoado, amém? Deus te abençoe, queridos. Agora teremos uma palavra com a pastora Adriana a respeito desse novo avanço aí, no domingo próximo, no culto presencial. Vamos receber a pastora Adriana, tá bom? Olá! Gente, que saudade que eu tava disso aqui. Saudade dessas câmeras, saudade da direção, da edição, saudade de você. Eu também tava morrendo de saudade, gente. Saudade de estar com a nossa equipe. Apesar da gente não poder se abraçar ainda, mas já dá pra matar um pouquinho da saudade. Saudade de você aí de casa, que tá aí nos assistindo. E seja muito bem-vindo ao nosso Betel News. Eu sou Tatiana Trindade. E eu sou Joana Fafá, para você que ainda não nos conhece. Agora, nós somos uma igreja 100% online. Diariamente, recebemos palavras abençoadas dos nossos pastores e ministros no nosso devocional do meio-dia. Nas terças-feiras, às 19h30, temos o Tadel. E toda quinta, Entendendo a Bíblia com o nosso pastor Sênio Honório, às 20 horas, estudando o livro de Atos. Aos domingos, para as crianças, temos o Momento Kids, às 16 horas. E às 18h30, junte toda a sua família para celebrarmos ao Senhor.
Todas essas programações acontecem no nosso canal do YouTube, Betel Serra. Se você ainda não é inscrito, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. E por favor, deixe sempre o seu joinha, porque isso gera engajamento para o nosso canal. E não para por aí, Fafá. De quarta a sábado, temos esse momento acontecendo. Oi, Tati! Tá me ouvindo? Tudo bem? Ei, Fafá, eu tô te ouvindo, tudo bem? E aí, como que foi a sua semana? Minha semana foi maravilhosa e eu orei por você. Ah, eu também orei por você e sua família. Isso, gente, é célula e agora online. Se você ainda não participa de uma célula, escreve aí no chat. Estou sem célula, que alguém vai te procurar. Tchau, Tati! Tchau! E assim, encerramos mais um Betel News. Ai, eu não queria que acabasse. Mas até a próxima. Tchau. Som, teste, ei. Beleza? Olá, família Betel e nossos convidados. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, sou Adriana Meireles, pastora de rede aqui na Betel Serra, auxiliar do pastor Honório. Queridos, espero que todos vocês estejam muito bem, né, estejam já nesse início de semana sendo muito abençoados pelo Senhor. Como falamos no domingo, né, estamos aí com toda a expectativa, com toda a alegria no nosso coração, porque estamos aí prontos, né, aliás, nos preparativos para retornarmos ao nosso culto, à nossa celebração presencial. E estamos realmente muito felizes com isso, de poder, né, estarmos juntos, com todo cuidado, é claro, né? Mas de já podermos estarmos celebrando ao Senhor juntos também, porque somos uma igreja 100% online, né? E vamos continuar também nesse formato online ainda, né? Agora não tem jeito, é daqui para frente assim. Queridos, nós estaremos dando início, né, à nossa celebração presencial no próximo domingo, dia 23 de agosto, às 18h30, lá na nossa sede, na BR. Nós estaremos, nesse primeiro momento, tendo, né, o culto presencial somente lá, né, somente lá que nós vamos ter o nosso culto presencial. E para que a gente tenha uma melhor experiência, para que a gente continue zelando pelo seu cuidado, né, o cuidado da sua família, nós temos algumas recomendações para estarmos, então, participando desse culto presencial. Algumas recomendações, algumas direções que vamos dar, porque nós estamos já recebendo dos órgãos competentes, né, a saúde nesse momento de pandemia, e outros são realmente alguns cuidados nossos. Então, eu quero passar para vocês, né, com muito carinho, com muito amor e com muito cuidado também, tá bom? A igreja, né, está preparando, aliás, está sendo preparada com muito amor, com muito carinho e com muito cuidado, como eu já fiz. Nós já estamos fazendo a higienização do local, a sanitização também do local, para melhor receber você e sua família. Tá legal? Estamos fazendo todo esse serviço aí, para que você esteja bem seguro e bem confortável também nesse momento junto conosco, né? Seguindo o decreto municipal, nós temos alguma orientação para passar para vocês, né? Essa orientação ela é oficial. Então, nesse momento, quem não poderá participar da celebração? Nesse momento, quem não poderá participar da celebração? Então, atenção aí. Pessoas acima de 60 anos, pessoas com sintomas gripais
ou com sintomas da Covid-19, pessoas com doenças crônicas, pessoas que estejam convivendo com pessoas infectadas do coronavírus, crianças de até 11 anos, né, e todos da comorbidade. Essas pessoas não poderão estar participando nesse primeiro momento das celebrações. Então, quem pode participar? Todas as pessoas que não se encontram nessa lista pode participar. Ou seja, se você tem entre 12 a 59 anos, você pode participar, né, e que você não tenha nenhuma das outras restrições que falamos agora acima, tá bom? Crianças, né, em hipótese nenhuma, poderão participar, mesmo que com seus pais, da nossa celebração nesse primeiro momento. Então, queridos, por enquanto, né, você que se enquadra nessas restrições, que são necessárias, que na verdade que como eu falei, são oficiais, né, não está partindo da gente somente, né, está partindo dos nossos órgãos municipais. Então, é necessário que você tenha um pouco mais de paciência, que você aguente firme aí, tá bom? Logo, logo, se Deus quiser, né, aguente firme aí que nós vamos chegar a dias melhores, né? Daqui um pouco nós estaremos todos celebrando ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Estamos orando, estamos, né, empenhados nisso, e eu sei que Deus tem ouvido a nossa oração, né? Então, aguente firme, tá bom? Logo vocês estarão vivendo dias melhores conosco, queridos. Mas não se preocupe, você não vai ficar sem cultuar ao Senhor. Como eu falei, nós vamos continuar com a transmissão, né, com as nossas celebrações online, tá bom? Aí os pais, olha, os pais vão ter que ter um plano aí, né? Vão ter que preparar aí um plano para que os seus pequeninos, né, fiquem com talvez um de vocês, ou com a titia, ou com o titio, com o irmão mais velho, ou talvez vocês vão ter que fazer um revezamento para que vocês estejam participando da celebração, tá bom? Como eu falei, vão aguentar firme aí, vamos trabalhar dessa forma por enquanto. Nós temos autorização para trabalhar com 30%, nós temos apenas a capacidade de 30% do nosso auditório, né? Hoje, nós, fazendo a medição lá, cerca de 180 pessoas no geral, né? Então, para poder, além do pessoal que está trabalhando, com as pessoas que vão chegar para se sentar e participar do culto, no máximo, esse número é que nós podemos ter dentro do nosso templo, tá bom? Da capacidade que nós temos disponível para o auditório. Então, queridos, por isso nós precisamos de tomar também algumas medidas. E agora, né, uma direção aqui nossa para você que é membro, para você que é nosso convidado, que vai ser muito bem recebido lá. Você precisa fazer a sua inscrição para participar da celebração. Uma inscrição prévia que vai ser feita através de um link que nós vamos disponibilizar. No final do Tadel, nós já vamos estar disponibilizando esse link. Vamos estar, né, colocando no grupo da liderança e eles vão espalhar pelas células. Também nós vamos já disponibilizar aí para vocês nas nossas redes sociais, no nosso canal, tá bom? Para que você possa estar, então, se inscrevendo e participando da celebração do domingo, né? Cada semana nós vamos ter um novo link para que as pessoas estejam se inscrevendo, tá bom? Esse link é tanto para os membros quanto para os nossos convidados. Ele é individual e intransferível, tá bom? Então, se você fez a inscrição, faça de tudo para que você esteja lá. Porque se você não for, é uma pessoa a menos que vai, de repente, né, deixar de estar celebrando lá junto conosco, tá bom? No dia do culto, né, como que será? Como que vai acontecer isso? Então, nós queremos pedir, né, que você possa chegar com antecedência, né, às 18h30, em ponto, nós vamos estar começando a celebração. Então, se você puder chegar 30, 20 minutos antes, isso vai nos ajudar muito e vai ajudar você também. Por quê? Nós temos algumas restrições, né? Nós precisamos verificar a sua inscrição, nós precisamos fazer a aferição da sua temperatura, né? E aí também agora já entra uma outra norma, né?
que nós precisamos cumprir, que é, se a sua temperatura estiver igual ou inferior a 37,5, então você não poderá ter acesso ao templo. Tá? Então, nós temos que aferir a temperatura de todos para poder ver se você tem condições de estar tendo acesso também ao templo. O uso de máscara é obrigatório, né? Desde a hora que você sai de casa, já é importante você estar, e lá só pode ter acesso, né, ao templo quem estiver de máscara e permanecer com a máscara durante toda a programação. Nós vamos ter álcool em gel disponível em vários pontos dentro do templo, né? Vamos ter álcool em gel em vários pontos para que você possa se higienizar também. Na entrada também nós vamos ter, e lá dentro, né, nós também teremos. Nós pedimos também que vocês nos ajudem quanto nós vamos dispor as cadeiras com um espaçamento, né, de 1,5 m a 2 metros. Então, não é permitido retirar as cadeiras do lugar. Você tem que chegar e sentar em algum dos locais que está disponível lá. E não pode ter contato físico, né? Eu sei que a vontade que a gente tem é de chegar, abraçar, apertar o irmão, ainda mais quando a gente ficou esse tempo todo sem estar junto, mas, infelizmente, ainda não chegou esse momento, né? Nós vamos nos cumprimentar de outras formas, vamos criar alguns cumprimentos para nós, tá bom? E lá no culto, antes de começar, nós vamos passar isso aí para vocês. Nós vamos criar alguns cumprimentos, sem que seja esse contato físico, tá bom? Fiquem atentos às sinalizações, às orientações que as equipes de trabalho vão estar dando para você, desde o estacionamento, né, até a sua permanência lá dentro do templo, tá bom? No estacionamento, nós temos protocolo para entrar, temos protocolo lá dentro para né, o banheiro, o bebedouro, enfim, né, todo o andamento, né, do nosso culto, a gente está tendo todo o cuidado que nós precisamos ter, tá bom? E contamos com a sua colaboração nisso. Quero pedir também para você que vai participar da celebração, na medida do possível, leve a sua garrafinha de água, a sua squeezer, para que você evite ficar manuseando copo descartável ali no bebedouro, embora nós vamos estar sempre fazendo a higienização, mas é mais uma forma de você ficar mais guardado, né? Então, se você já leva a sua garrafinha de água, você não vai muitas vezes ao bebedouro, né? E além de que você também não precisa sair muito do seu lugar, tá bom? Então, se você puder fazer isso, vai ser bênção para você, com certeza, tá? No momento, queridos, nós só teremos a realização da nossa celebração às 18h30. Não teremos nenhuma outra programação presencial, né? Então, a EMB vai continuar online, a Celo vai continuar online, né? O Awake vai continuar online. Todas as nossas atividades vão continuar online, o Tadel vai continuar online, tá bom? Somente a nossa celebração das 18h30, lá na BR, que vai ser presencial. Nesse primeiro momento, né, como eu falei, nós vamos voltar de forma gradual, com muita cautela, tá bom? Porque nós amamos você e pessoas são mais importantes para nós, né? E você é muito importante, é muito precioso para nós. Deixa eu ver aqui o que mais eu preciso falar para vocês. Sim, você que talvez esteja até dentro do grupo de pessoas que pode participar, mas se você não se sentir seguro, nesse primeiro momento, em estar participando do culto, né, estar participando da nossa celebração, fique tranquilo, fique em paz em seu coração, nós vamos entender a sua decisão, tá bom? Né? No tempo certo, eu sei que você vai estar participando da celebração. E, como eu falei, nós vamos continuar com a celebração online. Você vai continuar participando lá no chat, interagindo conosco, né? Participando, deixando o seu like lá na nossa celebração. Não vai mudar nada disso, tá bom? Nós só estamos dando mais um passo, mais uma celebração, e agora essa presencial, tá bom? Mas nós vamos entender a sua decisão, e eu creio que em breve você já estará mais seguro para talvez estar, né, indo participar juntamente com a sua família da nossa celebração.
Queridos, nós estamos preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado, e estamos também à disposição para qualquer esclarecimento, tirar qualquer dúvida, tá bom? Nós estamos à disposição, estamos trabalhando aqui no administrativo, né? Todos os dias nós estamos aqui, aliás, exceto na segunda, né? E o final de semana, que a gente tem as atividades extras, mas estamos aqui de 9h30 até às 18 horas, nós temos estado aqui. Tá bom? Então, você pode ligar, você pode aparecer por aqui se você quiser tirar alguma dúvida, esclarecer de alguma forma, né, a nossa condução nesse momento. Estamos abertos a isso. Você pode procurar também o seu líder de célula, o seu supervisor, ou o seu pastor de área também, que certamente vai estar te direcionando também com uma palavra abençoadora. Queridos, Deus abençoe vocês nesta noite, no restante desta noite, no restante desta semana. E para aqueles que vão estar lá, até o próximo domingo, se Deus quiser, né, juntos para celebrar ao Senhor. Ou online, ou então no presencial, nós estaremos juntos, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês. Pessoal, eu também gostaria de falar uma coisa para você que é da família, Betel. Nós estamos retornando, né, com a programação, com a nossa celebração presencial. E nós estamos precisando de pessoas para estar junto conosco, servindo a Deus, servindo as pessoas. Se você gostaria de trabalhar, né, em uma das nossas equipes de trabalho, nós vamos também mandar um link de inscrição para quem quer ser voluntário para servir em alguma equipe de trabalho, de recepção, de oração, de estacionamento, de segurança, né? Então, temos muito serviço. Então, se você quer participar, se você não está, se você está enquadrado, né, dentro das pessoas que podem participar e quer trabalhar junto conosco, vem trabalhar conosco, vem servir conosco. Vai ser uma alegria estarmos juntos, servindo, né, o Rei e pelo reino. Deus abençoe vocês.